trazendo uma palavra de vida para você. Olha só, às vezes nós temos a impressão de que quanto mais sabemos a respeito dos mandamentos de Deus, temos conhecimento da sua palavra, às vezes temos a impressão de que quanto mais sabemos, mais às vezes nós transgredimos os seus mandamentos. Esses dias eu ouvi um irmão ministrar numa congregação. Ele disse que os milagres muitas das vezes não estão sendo visto por muita gente, né? Milagres, aqueles fenômenos, né, sobrenaturais, onde coxo anda, né, o cego é lhe dado à vista. Isso não está acontecendo por quê? Será que seria por falta de conhecimento das Escrituras, o conhecimento correto, o entendimento certo? Ele afirmou que isso, na realidade, se dá pelo fato do temor ter sido perdido, né? Em contrapartida, nós temos muito conhecimento, mas, por outro lado, como que está o nosso temor, que é o princípio de tudo? Como é que está a nossa reverência? Ele fez até menção que muitos tempos atrás acontecia algumas maravilhas dentro das igrejas, dentro das congregações, isso pelo fato de, naquela época, os irmãos não ter tanto conhecimento, todavia havia bastante temor e Deus então realizava as suas proezas. É uma questão bastante interessante. E eu estava hoje de manhã meditando aqui numa palavra, né, aqui dos sábios de Israel, e existem discussões sobre essa questão de você ter o conhecimento, né, de um mandamento e de você não ter. Será que eles discutem da seguinte maneira? Bom, se eu sei o porquê Deus deu esse mandamento, então eu vou me esforçar para poder obedecê-lo, porque eu sei o porquê Deus deu. A contrapartida, existem mandamentos dentro da lei, dentro da Torá, cuja explicação, quando Deus o deu, Deus não falou o porquê, né? Aí entrou esse debate entre os sábios, né? Se é melhor conhecer ou é melhor não conhecer. Nós temos aqui no livro de Deuteronômio 29, que diz: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. As encobertas, porém, pertencem a Deus. Essas coisas reveladas aqui nesse texto de Deuteronômio 29 é justamente o que se foi revelado dos mandamentos, o que foi revelado da lei, o que foi revelado que era para ser obedecido. Muito bem. E as encobertas? As encobertas pertencem a Deus. Então, há mandamentos que Deus não revelou o porquê, né? Assim discute os sábios. Esses mandamentos são suprarracionais. Você não sabe o porquê Deus deu, mas mesmo assim o povo judeu, o israelita, procura obedecer. E existe aqueles que há um porquê, né? Os mandamentos lógicos. Por que que Deus deu? Isto é claro. Aí eles vão contar uma história de um homem muito sábio, que os irmãos conhecem muito bem, que é o Salomão, né? O rei Salomão. O rei Salomão tinha muita sabedoria, muito conhecimento. E na lei, em Deuteronômio, capítulo de número 17, está escrito o mandamento, ou algum dos mandamentos que o rei, quando tivesse em exercício de governar, deveria guardar, né? E diz aqui em Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 em diante, os irmãos vão ver que existe duas proibições quando o rei estivesse no poder que ele não deveria fazer. Uma era: não amontoe para si cavalos, para que você não faça o povo voltar ao Egito. Então veja, há um mandamento e é claro, né? Não amontoe para si cavalo, o rei não deve, para que não faça o povo voltar ao Egito. E o outro mandamento que existe aqui é: não adquira, o rei de vocês não pode adquirir muitas mulheres, para que essa não corrompam o seu coração.
Aí diz o sábio na discussão que Salomão, como teve ciência dos porquês desse mandamento, ele então disse: bom, eu já sei então o porquê Deus falou. Então eu vou praticar isso sem cometer aquilo. Aí o que acontece? Salomão adquire para si muitos cavalos e descumpre esse mandamento e ele acaba deixando o seu coração se ir. Salomão adquire também para si muitas mulheres e essas mulheres o faz desviar. Então Salomão, nessa questão de conhecer e achar que poderia fazer, né, transgredir sem transgredir, que poderia transgredir, né, fazer aquilo que ele queria sem transgredir, digamos assim, a lei, sem pecar, ele acaba pecando, né? E diz o sábio que no final da sua vida Salomão escreveu em Eclesiastes que ele buscou a sabedoria, mas ele disse: e essa ainda estava longe de mim, né? Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus e a guarda dos seus mandamentos. A partir do momento que ele usa a sua inteligência, né, e essa inteligência o leva a transgredir os mandamentos, que sabedoria há aí, né? Verdade, meus irmãos? Tem a parte também da autoridade, né?